Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um domingo aqui, na presença de Deus, para a gente compartilhar a sua palavra. E a leitura de hoje está focada no batismo do nosso Senhor, no Evangelho de Mateus. É um episódio muito significativo, isso porque entramos no período da Epifania. A gente segue o calendário litúrgico, o calendário cristão, e chega um momento depois do Natal em que a igreja celebra a manifestação do nosso Senhor. A Epifania é Jesus sendo manifestado à humanidade, às nações, como Filho de Deus, como Deus verdadeiro, como Deus justo, como Deus legítimo e como um rei que vai tomar posse do seu reino daqui para frente. Eu não sei se vocês gostam, assim como eu, de episódios de coroação de reis. O ano passado a gente teve a coroação do rei Charles, né? Um episódio inédito para muitas pessoas, porque fazia mais de 50 anos, não é isso? Que a rainha tinha tomado posse e a gente não via uma sucessão no reino da Inglaterra. E eu acho um negócio assim magnífico. As homenagens, a honraria, a maneira como as pessoas se portam diante de uma coroação é um evento muito importante, porque vai mudar o governo de uma nação, vai mudar o destino da política daquele povo, ou vai mudar a forma como a economia vai ser gerida. Muitas coisas serão transformadas a partir de que um monarca, um rei, ele é coroado. O Evangelho de Mateus está focado nessa narrativa da chegada do rei, da vinda do rei, o rei prometido, o filho de Davi. O Evangelho de Mateus inicia a vida de Jesus mostrando que ele é o filho legítimo de Davi, como havia sido predito pelos profetas, como a nação de Israel esperava a vinda do rei, do Messias, aquele que ia vir tomar a promessa do trono perpétuo de Davi. Nas leituras de Natal, a gente viu o rei menino chegando, o nascimento de Jesus, dando cumprimento a essas promessas. Mas não é nada igual a gente imaginava a coroação de um rei, a vinda de um rei. O episódio de hoje mostra pra gente Jesus sendo ungido agora como um rei verdadeiro. No capítulo passado, quando a gente falou no domingo passado de manhã, domingo passado à noite, né, que foi o culto de Natal, a gente viu o rei menino assumindo a sua humanidade. Nos primeiros dias de vida, dependendo dos cuidados humanos, Jesus sendo Deus. Foi humilde, tão humilde, não só vestiu a humanidade, se tornou um ser humano, mas ele veio um ser humano completo, nasceu de uma mulher, precisou ser amamentado, precisou dos cuidados dos seus pais, foi perseguido politicamente, foi perseguido porque sabia que a sua linhagem real oferecia risco para um rei que não era legítimo. E aí seu pai, um homem piedoso, escuta a voz de Deus, proclamada através do anjo. É preciso fugir, esperar um tempo, retornar, e a gente chegou até domingo passado, mais ou menos 3 anos da vida de Jesus. De domingo passado para cá, a leitura dá um pulo de 30 anos aproximadamente, pessoal. A gente não sabe como foi a adolescência de Jesus, a gente não sabe como que foi a vida adulta de Jesus, a gente sabe muito pouco que ele assumiu um ofício de carpinteiro, nasceu em Nazaré, constituiu a sua vida, cuidou da sua família, nada mais do que isso. A gente não sabe que tipo de doenças Jesus teve durante a sua infância, a sua adolescência. A gente não sabe a relação dele com o serviço militar, por exemplo. A gente não sabe a preferência de comida dele. Mas a gente sabe que Jesus, durante esse tempo, o culto da sua vida, viveu plenamente a sua humanidade. Ele foi um ser humano simples, comum, vivendo numa favela do povo de Israel. A Judéia, a Galiléia, Nazaré, era um povoado simples, uma periferia nas redondezas de Jerusalém, onde Jesus desenvolveu a sua vida comum, a sua vida ordinária, de forma humilde, no meio de pecadores, no meio de pessoas que tinham a expectativa de uma grande promessa de Deus restaurar a sua vida, de que Deus viesse para tomar o destino da sua nação, o destino das suas vidas. Chegou um grande dia, o dia da coroação de um rei. Eu me lembro muito, não sei se alguém segue aqui a série Game of Thrones. Toda vez que um rei vai tomar um trono lá, tem um grande dizer sobre esse rei. Esse é fulano de tal, fez tais coisas, o primeiro de seu nome, o primeiro dos homens.
e aí vem toda uma titulação. João Batista agora está no Rio Jordão, chamando pessoas ao arrependimento. No começo do capítulo 3, a gente vê a preparação do caminho de Jesus por meio do ministério de João Batista, onde ele chama pessoas ao arrependimento, onde ele confronta a hipocrisia religiosa daquelas pessoas daquela época, saduceus e fariseus. Eles vêm para se batizar, mas João Batista fala assim, raça de víboras. Ele confronta a hipocrisia daquelas pessoas que estão apenas querendo um rito e não querendo uma mudança de vida pessoal, onde eles queriam se mostrar para a sociedade que eram piedosos, mas a vida pessoal deles não tinha piedade nenhuma, eram arrogantes, eram presunçosos, eram pessoas que colocavam peso religioso sobre a vida de outras pessoas, mas não viviam aquilo que falavam. Muito menos viviam o amor, pelo qual Deus estabeleceu a sua lei. Agora Jesus está no meio dessa multidão, escutando justamente esse tipo de convocação. Venham ao arrependimento. Mas nós estamos diante de Jesus, o Deus encarnado, aquele que não tinha pecados. E ele se prestou a esse momento, o momento de ser coroado entre os pecadores. A gente poderia imaginar que o rei que está sendo narrado por Mateus fosse coroado com grandes regalias, com grandes opulências, com grandes prestezas militares e honrarias, mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, humilde que veio na forma de uma criança, agora no meio dos pecadores, adentra as águas do Jordão para ser batizado. A humildade é uma marca indelével, permanente na vida de Jesus. Ele, sendo Deus, se prestou a ser humilde como cada um de nós, se prestou a ser mortal, se prestou a estar no meio de pecadores, conviver e compartilhar sua vida, compartilhar sua humanidade, a sua mortalidade. Jesus agora adentra para ser batizado como um pecador qualquer. E a resposta de João Batista é: não venha, não vou te batizar. A gente vê isso como sinal de piedade. Eu sou muito menor do que você que tem que me batizar. Mas essa lição nos mostra exatamente nesse ponto, que é a vontade de Jesus que a gente tem que fazer, e não a nossa vontade. São aos planos de Deus, aos planos de Jesus, é que a nossa vida tem que responder. O rei está sendo coroado, e a passagem nos mostra que era preciso, necessário acontecer isso. E, gente, parece uma coisa boba, óbvio de se falar. Todo cristão tem que ser batizado. Mas existem pessoas que dão pouca importância para o batismo. A nossa vida cristã é inserida na igreja, na família de Deus, na comunidade, por meio do batismo. E parece uma outra bobeira. Dá muita briga essa questão de batismo. E não faz parte do nosso tema aqui hoje discorrer sobre a doutrina do batismo. Se batiza criança, se não batiza, se tem que imergir ou se tem que aspergir. Uma vez no seminário, eu tive um problema com um colega, né? Que ele entrou na temática. Para ceiar, tem que ser batizado ou não? A gente tem que batizar primeiro para ceiar ou pode ser sem ser batizado, né? E aí a gente ficou com aquela briga, não tem nenhum texto na Bíblia que fala assim, serve a ceia para quem é batizado. Não existe isso na Bíblia. Por outro lado, a gente sabe que na tradição, na história da igreja, só ceiava quem fazia parte da comunidade cristã, da família de Deus. E só se faz parte da comunidade quem é batizado. O batismo abre as portas para a gente nesse seio da igreja, nessa família. E aí eu perguntei para o meu colega lá, né? Assim, para mim foi um golpe e uma morte. Jesus batizou ou ceiou primeiro? Aí acabou a conversa, né? Ele ficou bravo e tal, e aí chegou um professor, professor, vem cá, fala assim. Aí o meu colega apresentou o argumento dele, né? Olha, não tem nenhum texto na Bíblia onde ordena ministrar ceia só para quem batiza. Aí o professor falou assim, nossa, você está parecendo essas pessoas de seita nova, que tem que ter um texto na Bíblia. Aí acabou mesmo, quase saiu da faculdade por causa disso. Mas é muito importante. Se o nosso Senhor deu importância para o batismo, por que a gente vai fazer pouco caso, dizer que não é importante? Eu tenho um parente que ele foi batizar agora, já quase casado, bem adulto. E ele se achava assim, muito pouco merecedor de ser batizado, de fazer um compromisso com Deus. Na nossa família virava motivo de chacota, né? Onde ele falava assim, fulano é pagão, porque ele nunca batizou. E ele se omitiu de participar do corpo e do sangue de Jesus, porque não era batizado, porque se achava pecador demais. Mas o chamado de Deus para esse compromisso é para a gente mesmo pecador.
para a gente entender na vida de Jesus, esse episódio aqui, que se inicia uma nova vida. Jesus deixou de ter uma vida comum como qualquer ser humano e a partir de agora ele é apresentado como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus agora é o rei que está sendo coroado na narrativa de Mateus. Esse episódio do batismo ensina para a gente um pouco do que é a história da salvação. Jesus recebe o batismo, ele é imergido nas águas. Não para ser purificado, porque ele não tinha pecado algum, mas mostra que ele recebeu sobre si a justiça de Deus, o juízo de Deus. Ele está ensinando o que vai ser mais na frente, no fim desse livro, dessa narrativa, onde a sua morte vai ser simbolizada, vai ser o simbolismo da nossa morte eterna. Jesus vai levar sobre si aquilo que a gente merecia. Mas ele vai sair dessas águas do juízo, ressurreto, vivo e triunfante de uma vez por todas. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo agora está ensinando para a gente que um novo começo está começando agora, nesse momento da sua vida. Jesus agora vai assumir a sua divindade de uma vez por todas. Até então ele ainda não era conhecido como Filho de Deus. Mas ao sair das águas do batismo, o texto bíblico mostra para a gente, abriu-se os céus e saiu uma voz. No Evangelho de Marcos tem um detalhe diferente. E faz todo sentido para a história desse episódio de narrativa do batismo de Jesus. Deus se manifesta, o Espírito Santo está presente, a gente vê a Trindade agora presente na narrativa bíblica, confirmando Jesus e comissionando ele para a sua missão. A voz que vem do alto, a voz de Deus, reconhece Jesus como seu filho. Isso não é qualquer coisa assim, é só mais um filho, é só uma filiação. Jesus está sendo declarado como um ser divino, como um ser todo-poderoso, aquele que é digno, mesmo estando humilde, saindo do oculto de uma multidão de pecadores. Agora o Filho de Deus recebe o seu título. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Evangelho de Marcos acrescenta, a voz termina falando, escutai-o, ouvi-o, o que ele diz. A mesma voz que declarou Jesus como seu Filho, fala com a gente hoje por meio da sua palavra. Deus nos declara seus filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, unigênito, da mesma natureza, nos adota. E nós somos co-herdeiros de Jesus, assumimos essa natureza de Jesus. E daqui para frente, o ministério de Jesus é onde ele assume algumas palavras importantes para a gente entender a narrativa. Jesus daqui para frente fala assim, em verdade, eu vos digo. Agora Jesus assume a autoridade, porque ele foi consagrado o Rei do Universo, foi manifestado Filho de Deus. No Sermão do Monte a gente vai ouvir Jesus falando assim, vocês já escutaram tais coisas, porém eu vos digo, Jesus assume a autoridade de sabedoria, Jesus assume a autoridade como rei, como aquele que conduz o destino da humanidade das nossas vidas. Mas Jesus também vai cumprir todo esse propósito de Deus, se identificando com as pessoas, com a humanidade. O que a gente falou aqui desde o começo, Jesus nasceu humano, Jesus foi humilde, Jesus nasceu numa família pobre, Jesus morou na periferia, Jesus foi batizado como um pecador. É porque esse Deus encarnado se identifica conosco, com a nossa humanidade. Nós podemos lançar sobre ele toda a nossa expectativa. Nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós podemos lançar sobre ele todas as nossas projeções. Porque esse Deus se identifica conosco, ele se identifica com você. Ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é sofrer e padecer. Esse Deus que foi coroado nesse momento, ele vai ser injustiçado, ele vai ser escorraçado, ele vai ser desacreditado pela família, mas ele também vai curar, ele também vai multiplicar pão, ele vai compartilhar amor, ele vai chorar de misericórdia. Esse Deus sendo humano compartilha com a gente aquilo que é a nossa vida comum. Onde você falha, meus irmãos, você pode projetar nele, porque ele venceu. Onde você tropeça e cai nos seus pecados, onde você se acha insuficiente, ele sendo o ser humano perfeito, venceu e você pode projetar nele todas as suas imperfeições. Agora que Jesus foi identificado sendo Deus com a nossa humanidade, existe um chamado para a gente. O rei foi coroado, e agora? O que vai acontecer? O que vem de bem nisso tudo? Continua lendo a narrativa de Mateus. Esse é o convite para a gente saber o que é a vida desse rei, o que é a missão desse rei, o que é o ministério desse rei. A fim de que a gente possa se identificar agora com ele.
A narrativa do batismo de Jesus é uma manifestação de Jesus humano como Deus, mas uma chamada para a gente, como humanos, ser identificado com esse Deus que está em missão humana nessa terra. Que a nossa vida seja direcionada pelo ministério de Jesus. Assim como Jesus viveu a nossa vida, sentiu os nossos temores, morreu a nossa morte, a gente pode viver a sua vida e se regozijar na sua ressurreição. O nosso rei que ressurgiu, que reina triunfante, é um rei que conhece a nossa humanidade. O batismo de Jesus mostra pra gente que o nosso Deus é um Deus confiável, que o nosso Deus é um Deus que sabe muito bem conviver como a gente convive no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades. Paulo, na carta aos Filipenses, no versículo 2, vai falar assim que Jesus foi tão humilde a ponto de ir para a morte, sendo obediente a Deus até a morte. Deus lhe concedeu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A declaração de Deus, falando que Jesus é o seu filho, mostra que Jesus também assumiu Deus como seu pai e se identificava com seu pai, porque a todo tempo Jesus estava em constante comunhão com o pai. Jesus falava, o pai me enviou. Jesus falava, eu e o pai somos um. Eu vim falar as palavras que meu pai mandou dizer, o pai me deu vocês. Não só Deus declara Jesus como seu filho, mas Jesus entende que é filho de Deus e assume Deus como seu pai. E essa é uma lição muito importante para a gente. Que a paternidade de Deus possa ser nosso alvo, possa ser o nosso motivo de caminhar e de viver todos os dias. A paternidade de Deus possa ser o remédio dos nossos anseios, dos nossos temores. A paternidade de Deus possa ser o lugar e o refúgio, onde a gente encontra descanso, onde a gente encontra salvação, onde a gente encontra consolo, onde a gente encontra motivo, sentido e propósito de vida. Meus irmãos, tudo que a gente precisa nessa vida e tudo que esse mundo tem necessidade, a gente encontra na pessoa de Jesus. Esse Jesus que se identificou com os pecadores, mas que foi declarado Deus na presença de todas as pessoas. A voz que fala, esse é o meu filho amado, declara você que foi aceito pelo batismo, que se declarou ao Senhor Jesus Cristo como seus filhos. Que a sua vida possa ser iluminada, empoderada pelo Espírito Santo, assim como Jesus naquele momento foi, para cumprir a missão. A gente só pode cumprir a missão de Deus se tivermos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo conduzindo, consolando de todo o mal. O Espírito Santo trazendo iluminação para as nossas vidas, para que a gente jamais se sinta só, abandonado, para que jamais outras vozes venham ofuscar o poder de Deus na nossa vida, como a voz dos problemas, como a voz das pessoas que não acreditam em Deus, a voz da dúvida, a voz da ansiedade, a voz da depressão, a voz do luto e tantas outras vozes que falam nos nossos ouvidos hoje, que tentam tirar da gente a voz do Pai Todo-Poderoso nos declarando seus filhos. O episódio desse rei traz para a gente sentido e propósito. Jesus, sendo um ser humano humilde, foi declarado o Filho de Deus, e isso traz para a gente grandes benesses. E você possa ler daqui para frente o Evangelho de Mateus com essa ótica. O rei que chegou agora está se apropriando do seu reino. Logo depois desse episódio, vou dar alguns spoilers aqui, né? Logo depois desse episódio, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Já vem as primeiras dificuldades de se apropriar do seu reino. O reino de Jesus causa transtorno para quem se opõe a ele. E aí, logo depois do Evangelho da Tentação, vem o Sermão do Monte, onde o rei sobe no monte para declarar as palavras de Deus, para ser como Deus, acima de todos. E o episódio do Sermão do Monte começa. Jesus vinha de cidade em cidade, curando os enfermos, libertando os endemoniados, pregando o Evangelho do reino. O rei está presente, o rei foi manifestado. O seu reino já se iniciou. Coisas que a gente está experimentando para a próxima vida já foram iniciadas no agora. E esse episódio da coroação de Jesus, que contrasta com muita coroação que a gente pode esperar, que contrasta ou até mesmo decepciona as pessoas que estavam ali assistindo aquele episódio, esperando um Messias que viesse com um grande poder militar,
que viessem com cavalarias, com exércitos. Ele sai do meio de pecadores, como um ser humano comum, normal, para ser declarado o rei de todo o universo. A manifestação de Jesus hoje, na Epifania, traz para a gente essa essência de que Jesus não é qualquer líder. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é só mais um mestre da sabedoria. O C.S. Lewis ele vai falar assim, alguém que falou o que ele falou, se declarar Deus. Ou fez o que ele fez, os milagres, o poder sobre a criação, o poder sobre a doença, sobre os demônios. Ou realmente ele é quem ele diz ser, ou ele é um louco da pior espécie. Mas não venha com essa conversa que ele é só um mestre de sabedoria. Jesus é o Filho de Deus que foi revelado e a gente agora adora e segue o seu exemplo de vida, cumpre com a sua missão e se repousa sobre a sua ressurreição como poder sobre todos os poderes dessa terra. A morte, o inferno, o pecado, os poderes desse mundo não podem nada contra esse rei que foi consagrado nesse momento, sendo humilde como nós. E assim como você é um ser humano qualquer, cheio de falhas, cheio de imperfeição, Deus te torna filho de Deus. Assuma a paternidade de Deus e viva a sua vida como Jesus viveu, sendo humano, mas sendo o Filho de Deus, que cumpriu a missão de Deus e amou nesse mundo e morreu por causa desse mundo e morreu para dar vida a outras pessoas. Nós estamos vivendo um ano do crescimento na nossa denominação. Nem preciso falar para vocês o que tem lá no ID de Jesus, né? Vão, pregam o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte da nossa missão continuar pregando o Evangelho, que as pessoas que vão aceitar a mensagem da salvação sejam batizadas como Jesus foi, para cumprir toda a justiça de Deus. E por fim, o tema da justiça é um tema que precisa ser falado nos nossos dias. Porque aonde a gente olha e dá uma piscada, a gente pode ver episódios de injustiça o tempo todo. E a gente pode enumerar muitos momentos de injustiça social, política, na família, pessoas que num casamento estão devotando a vida para o outro e de repente ela se vê abandonada. Isso é uma injustiça. Pessoas que devotam a vida para os filhos e de repente se vê abandonado pelos filhos. Pessoas que colocam um filho no mundo, mas abandonam seus filhos. Pessoas que estão padecendo necessidade, tendo muitas pessoas com tanta fartura. Isso é injustiça. Pessoas que não aceitam determinações, se rebelam. Tudo isso constitui injustiça. E a gente pode olhar para Jesus, tanto que ele foi submisso, humilde, amor, para que a justiça fosse realizada. E a justiça aqui, João Batista, no seu discurso de preparação, ele fala assim, o fogo já está aceso para lançar a palha, vai sobrar só o trigo, o machado está posto. E a gente tende a pensar que isso é o castigo de Deus sobre a humanidade, que vai queimar todo mundo. Mas justiça na Bíblia é como Deus vai corrigir as coisas que deram errado. E a gente pode começar hoje a realizar atos de justiça, começar a corrigir por meio do arrependimento e acessando a Jesus, a presença de Deus pela fé. A justiça que o povo de Deus é capaz de promover. Nenhum órgão público, nenhum tribunal, nada nesse mundo pode realizar a justiça que nós, Igreja do Senhor Jesus, somos chamados para fazer. Corrigir problemas em que a gente mesmo pode iniciar, mas que a gente mesmo pode encerrar, mesmo sem ter iniciado. Problemas ou distorções dessa realidade, essa vida quebrada e fragmentada, a gente pode colocar a vida diante de Deus, olhar para Jesus, o seu modelo de vida, e ajustar as coisas no agora. Um dia será plenamente justo, né? A justiça de Deus vai tomar esse mundo, essa realidade de uma vez por todas. Um dia, naquele grande dia, no dia da redenção final, não vai haver mais mal nenhum. O mal vai ser julgado de uma vez por todas, a morte vai ser morta de uma vez por todas. Mas até lá a gente pode ter nuances dessa vida futura no agora, cumprir com a justiça de Deus. Aliás, o Sermão do Monte, Jesus fala assim, bem-aventurados. E aí tem tantas bem-aventuranças. Uma delas são os chamados filhos de Deus. Sabe quem é que são chamados filhos de Deus? Os pacificadores. Aqueles que trazem paz, aqueles que, por meio da justiça,
encerram conflitos por meio da justiça, buscam trazer soluções, acalentar corações, resolver tantos problemas, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados justos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tantas bem-aventuranças acompanham aqueles que agora se rendem ao Senhor Jesus como Rei e que vivem as verdades do seu reino. Que Deus nos abençoe, que Deus conduza a nossa vida diante dessas dificuldades que nós temos, que a vida do Senhor Jesus possa iluminar a nossa, que a gente possa entender que Jesus começa a se revelar trazendo algo novo, deixando uma vida simples para ter agora o início de uma vida pública, onde ele assume a sua divindade como Deus. Mas ele vive plenamente a nossa humanidade, onde ele vive plenamente a nossa morte. Nós podemos nos apegar nesse Deus, que sabe o que está fazendo, nesse Deus que expõe a sua vontade, e a gente tem que lembrar que é a vontade do Senhor que tem que ser feita e não a nossa. Por meio de muita piedade, a gente pode se omitir de um momento majestoso e poderoso na presença de Jesus. Como João Batista queria fazer. Não vou te batizar não. E por muitas vezes a gente pode falar para Jesus, não Jesus, aqui não desse jeito. Não é assim que eu acredito. Mas é a vontade do Senhor Jesus que tem que ser feita. O nosso Rei e o nosso Senhor. A ideia central da Epifania é que Deus veio primeiro ao nosso encontro, ao encontro do homem, mas nós também devemos ir ao encontro de Deus através da fé. Aquele Jesus que se dirigiu a João Batista humilde, escondido, é o mesmo que misteriosamente, escondido nos sinais do vinho e do pão, está também presente na nossa solenidade agora, na Santa Eucaristia, e nós acolheremos hoje com palavras com que João Batista o acolheu no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe plenamente a sua vida. Feche seus olhos. Pai Celestial, que no batismo de Jesus no Jordão, o proclamaste o teu amado Filho e ungiste com o Espírito Santo. Concede que todos os batizados em seu nome guardem constantes a aliança que estabeleceste e com ousadia o confesse Senhor e Salvador, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Amém?